pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Então, como é que foi o feriado, hein? Foi legal? Deu para descansar um pouquinho? Então, gente, hoje eu venho aqui apresentar para vocês uma história muito importante do nosso estado, que é o Rio Grande do Sul, que vai ser contada pela professora Patrícia Noronha, que é a nossa coordenadora do turno da manhã e que é prof também em duas turmas do nível 2. Então vamos ouvir a história? Gente, vamos prestar bem atenção, porque é uma história cheia de detalhes importantes. Depois eu retorno para fazer a proposta de atividade para vocês, tá bem? Então, até daqui a pouquinho. Olá, crianças, tudo bem? Hoje a prof vai contar para vocês uma história muito interessante. A glamourosa história do charque. No século XV, a região sul era habitada pelos povos indígenas Charrua, Gés, Guarani e Carijó, que viviam as suas vidas tranquilamente, explorando os recursos naturais, a caça e a pesca. No século XVI, a Espanha envia ao Brasil padres jesuítas para catequizar os índios e estes fundam aldeias chamadas missões jesuíticas. Eles trouxeram várias cabeças de gado para a produção de carne, leite e ajudar na lavoura. Ainda no século XVI, bandeirantes atacaram as missões para aprisionar os índios com o objetivo de escravizá-los. Os jesuítas e os índios que sobreviveram aos ataques abandonaram as missões e o gado deixado para trás ficou solto pelos campos por mais de 100 anos, passando todo o século XVII se reproduzindo, originando o rebanho da campanha gaúcha e chegam nessa época a 48 milhões de reses. No século XVIII, o Brasil está crescendo e são criadas as grandes fazendas de café. E inicia-se o ciclo do ouro, com 100% da mão de obra dessas fazendas e mineradora no Brasil de escravos. O Nordeste, com seu clima ensolarado, produz ração para alimentar os escravos, a carne de sol por ser barata e dispensar refrigeração. O produto não era grande na época, mas mesmo assim os produtores de carne de sol já exportavam para outros estados do Brasil. Só em 1777 acontece a seca, conhecida como a Seca dos Três Setes, que dura até 1779, causando a morte da maioria dos rebanhos, inviabilizando a produção do charque no Nordeste. Em 1780, José Pinto Martins, um dos mais importantes produtores de carne de sol do Nordeste, fica sabendo da abundância do rebanho gaúcho e se muda para o Rio Grande do Sul. Em Pelotas, ele recomeça a produção do charque. Excelente negócio, as fazendas de charque se multiplicam. Rapidamente, e por causa da produção abundante, o charque passa a ser vendido para o resto do Brasil e países da América Central. É no início do ciclo do charque em Pelotas que as charqueadas ficam conhecidas pelo Brasil todo pelo mau cheiro e a quantidade de moscas e urubus. O Arroio Pelotas é apelidado de Rio Vermelho por causa da quantidade de sangue de animais mortos nas charqueadas. Escravos de outras regiões do país eram ameaçados a serem vendidos para as charqueadas caso não se comportassem. Tamanho o horror das condições de trabalho. O charque produzido era empilhado em pelotas de couro e conduzido por escravos que eram obrigados a caminhar pela água pelo pescoço pelo Rio Vermelho, cheio de restos de animais mortos. Eles puxavam as pelotas pelos dentes, chegando até o Rio São Gonçalo, onde encontravam embarcações maiores que não tinham condições de entrar no Arroio Pelotas, porque eram muito grandes. O charque era levado para Rio Grande e eram carregados nos grandes navios para exportação. Em 1814, 50% da população de Pelotas já era composta por escravos. Os charqueadores enriqueceram rapidamente e começaram a ostentar casas enormes que mais pareciam palacetes no centro da cidade, para fugir do mau cheiro das charqueadas. Em 1829, Dom Pedro I outorga o primeiro Barão do Charque
E em 1835, a freguesia de São Francisco de Paula é promovida à cidade de Pelotas, numa referência às pelotas utilizadas pelos escravos para o transporte do charque. Em 1860, Pelotas e Rio Grande apresentam um crescimento de 900% de patrimônio dos charqueadores, é suficiente para que eles adquirissem as maiores plantações de café disponíveis no Sudeste. Em 1888, é assinada a Lei Áurea e, com a abolição da escravatura, acaba também com o consumo de charque em todo o país. E, além disso, a falta de mão de obra escrava eleva o custo da produção. Nossa, vocês viram essa história, gente? Quanto detalhe, né? E dessa forma, terminou o ciclo do charque no nosso estado, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos à proposta de atividade para vocês, tá bem? Então, vamos lá. A proposta com essa a história que a professora Patrícia Noronha contou é sobre a história do charque, né? E eu gostaria que vocês, então, pesquisassem algumas receitas que sejam da culinária gaúcha, ok? Então, entrem aí no Google, né? Peçam uma ajuda para mamãe, para papai, para vovó, para o adulto que tiver com vocês aí, para ajudar vocês a fazerem esta pesquisa na internet, no Google, porque o nosso estado, o Rio Grande do Sul aqui, ele é muito rico em cultura, tem bastante coisa para a gente pesquisar, principalmente a culinária. Nós temos muitos pratos típicos daqui do nosso estado e é importante que a gente conheça, porque dessa forma é que nós mantemos as nossas tradições, ok? Então, peçam ajuda aí para o adulto, para vocês pesquisarem sobre a culinária gaúcha. Também vou ficar muito feliz se vocês me mandarem fotos, se vocês me mandarem áudio, me contando qual é o prato preferido de vocês, qual é a culinária gaúcha que vocês mais gostam, tá? Tá certo, gente? Podem mandar em áudio, podem mandar em foto, podem mandar em vídeo. E vou querer ver também o que vocês pesquisaram sobre a culinária do estado do Rio Grande do Sul, ok? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. E vou aguardar com muito amor, com muito carinho, essas devolutivas, tá certo? Grande beijo, então, gente.